Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando a nossa maratona espiritual de hoje, rogando aos mentores amigos que nos protejam, que nos orientem, que nos fortaleçam, para que possamos, nesses minutos que vamos passar juntos, transmitir alguma coisa que nos seja útil, que seja de proveito para todos. Nós hoje vamos falar sobre ainda a elevação do homem e hoje a mensagem do horto. Ou seja, o que aconteceu com Jesus no Horto das Oliveiras, depois da ceia, no local onde foi preso. Então é um estudo que nós vamos realizar hoje, tomando por base os 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque todos eles falaram sobre esse momento do horto. Uns falaram alguma coisa a mais, outros alguma coisa a menos, mas todos se referiram a esse momento lá no Horto das Oliveiras, no Getsemane também conversado, no Jardim das Oliveiras. E aí traz para nós assim profundas lições. Muitas coisas ali que aconteceram trazem lições muito grandes para todos nós, como nós estávamos vendo ontem, da lição da ceia, e hoje a do horto. Vocês vão ver que cada lição dessa, cada momento deste final de Jesus aqui, ele é uma proposta de crescimento de todos nós. Então, longe de ser a paixão de Jesus, é a elevação do homem. Nós não sabemos até que ponto que Jesus sofreu com aquilo fisicamente. Com certeza que espiritualmente deve ter sido muito doloroso para ele, de ver ainda a humanidade terrena tão longe daquilo que é necessário a todos. Agora, fisicamente, se ele sofreu, não sei, porque condições para eliminar todo e qualquer tipo de dor ele tinha e tem. Nós não sabemos isso, também não nos compete esse assunto. E o que nos cabe agora é entender o que isso nos traz, qual é a informação que vem para nós, qual é a lição que vem para nós. É este o nosso objetivo deste estudo de hoje, dentro da sequência. Como vocês sabem, amanhã nós não estaremos aqui juntos, mas o Levindo vai falar para vocês sobre o temor, a fome de Deus. É o tema que ele vai discorrer amanhã, sobre também algo muito importante. Então amanhã ele vai falar sobre esse tema. Ele vai parar um pouquinho mais cedo, tá? Porque ele tem uma outra live às 7h30, assim como eu hoje também vou ter que parar um pouquinho mais cedo, porque eu vou dar uma aula de ESG para o Centro Espírita da Casa de Frei Fabiano, lá do Rio de Janeiro. Tá? Então eu vou ter que parar um pouquinho, uns 6 minutos antes também, que já estava marcado. Então, gente, vamos lá, vamos ver quem já está aqui conosco. Está o Cláudio, a Silvana, quem mais? O Cláudio, a Silvana, a Vânia e o Fábio, O Elídio também. Agradeço você, Elídio, a sua atenção, tá? A sua predisposição, muito agradecido, mas o Levindo conseguiu lá resolver a pendência que ele estava e eu já tinha comentado com ele dessa data. Muito bem, então vamos lá. Então Jesus terminou a ceia e os evangelistas dizem que ele então cantaram lá um hino, que nós não sabemos qual é esse hino, mas certamente é um hino de louvor a Deus. E aí Jesus vai para o Monte das Oliveiras, que deve ser perto, que é tudo ali em Jerusalém, ali perto do Monte das Oliveiras. Então ele chama 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Foram os que estiveram com ele quase que nas horas mais cruciais, da história que nós sabemos de Jesus. Então Pedro, Tiago e João estavam sempre com ele. Nós já sabemos que Pedro representa a fé, Tiago o conhecimento e João o amor. São 3 itens muito necessários ao homem.
Se ele não tiver esses 3 itens em andamento, em crescimento, em movimento ascensional, ele com certeza terá muitas dificuldades dentro da sua evolução. Nós já chegamos a esse nível de ter que termos esses 3 itens, né? Fé, sabedoria ou conhecimento e amor. É claro que tudo dentro da proporção. A nossa proporção, ela também varia entre os homens, como varia entre os homens e os espíritos superiores. Mas esses são quesitos necessários para aquele que está fazendo evolução consciente. Então ele tem que saber das leis de Deus, né? Porque ele sabendo das leis de Deus, ele vai saber de tudo aquilo que rege, né, o mundo. A química, a física, a biologia, a matemática, a geometria, zoologia, botânica, enfim, todos esses mecanismos. Então, ele tendo sabedoria, ele tem o conhecimento daquilo que envolve ele, dentro da sua condição. Mas essa condição tem que ser sempre movimentada para cima, para mais conhecimentos. A gente aprende uma coisa, ótimo, aprendemos isso, agora vamos partir para outro aprendizado. Não podemos estagnar. Quando chega a ser uma idade mais avançada, 60, 70, 80 anos, muita gente fica achando que não precisa mais de estudar, que já chegou num ponto da vida em que o que ele sabe está muito bom. Não está não, gente. Nós temos que estudar o tempo todo. Eu gosto muito da história do Rachmaninoff. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Ele foi um grande mestre da música. Rachmaninoff, ele estava mudando, estava estourando guerras, aquelas coisas todas, e ele sentadinho lá na carroça de mudança e compondo. Estava nem preocupado com guerra, com o que estava acontecendo, ele estava compondo. Ou seja, eu não estou nem aí para morrer, eu estou querendo fazer o meu trabalho e aprender com ele. Então isso é uma lição muito grande, muito importante para todos nós. Então você está com essa idade mais avançada, não se preocupe, continue estudando. Continue querendo gostar de você mais ainda, aprimorar mais nos conhecimentos. E você vai encontrar tempo para isso, né? Então, sabedoria, fé e amor. Esse amor também é num grau que a gente possa exercê-lo, que a gente possa gerá-lo. O amor é uma frequência em voltagens, é uma energia em altas frequências, ou seja, a melhor energia, a melhor frequência da energia é o amor. Então, se eu ficar vibrando muito baixo, eu não vibro no amor. A pessoa com ódio, a pessoa com raiva, com ira, com brincadeiras bobas, com palavreado chula, ele vai vibrar em baixas frequências. Então não chega na frequência do amor. Para se chegar na frequência do amor de um nível possível ao homem, é preciso que ele comece a levar mais a sério as coisas, as suas vidas, aquilo que ele quer, né? A sua lista de desejos, né? O que eu mais quero na vida, então, para ele crescer. Então, Jesus chama naquele momento crucial esses 3 itens. Ou seja, chegou um momento muito sério entre nós e o Cristo. Nós vamos sacrificar o nosso Cristo interno ou nós vamos fazê-lo crescer? Se eu quiser sacrificá-lo, eu largo mão da fé, largo mão do conhecimento e largo mão do amor. Aí eu sacrifico o meu Cristo. Ele não pode se pronunciar, porque eu não dou sustentação para ele se pronunciar. Então eu vou deixá-lo guardado, que eu vou agora, porque essas funções de não fé, não conhecimento e não amor são funções do ego inferior. Aí eu vou dar força para o ego inferior. Agora, se eu quiser fortalecer esse Cristo, não sacrificá-lo, então eu tenho que exercer isso aí. Tenho que aprender constantemente. Não é assim que nós encontramos no livro Evangelho segundo o Espiritismo? Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos.
e é uma comunicação do Espírito da Verdade, né? Então, é preciso que a gente entenda isso, parta para isso. Ah, mas eu não gosto, eu já estou muito mais velho, sabe? Ah, não dá não, só mesmo na outra encarnação, gente, não contem tanto com a outra encarnação. Por quê? Se for vivida aqui, nesse mundo, vai ser muito diferente. Eu já expliquei para vocês a precessão dos equinócios. A Terra está voltando para o seu eixo, para o núcleo da galáxia, vai aumentar, vai modificar muita coisa aqui, muita coisa. O campo eletromagnético da Terra vai mudar muito e vai exigir isso de todos nós. A busca do conhecimento, a busca do amor, a busca da fé. E se a gente não for ficar aqui, nós vamos para um planeta inferior, não vamos para um planeta superior. Isso aí, se der 0, alguma coisa, 1, é o máximo. Nós vamos aí para um planeta inferior. E para sair de lá, também tem que exercer a fé, a sabedoria e o amor. Por quê? Porque nós já vivemos o ciclo para assenhorearmos deste pré-requisito. Então agora não tem mais o que a gente viver, né? Buscando, querendo buscar isso agora. Nós já vivemos esse ciclo. Só que tem uma coisa, porque nós já estudamos muito e já vivemos muitas vezes, muitas encarnações, nós já temos essas coisas também em estado latente num grau qualquer. Então é só dinamizar isso. Você não sente saudade? O que é sentir saudade? É você buscar lá no reino das memórias algo que você gostou de ter vivido. Aí sente saudade daquilo. Ah, que saudade daquilo que aconteceu, né? Então, olha, você pode buscar também coisas boas que estão arquivadas lá nas suas memórias. Basta querer, basta buscar. Faz uma prece, né? Tente, quando você sentir que foi suficientemente forte para fazer algo interessante, é porque você trouxe lá esse pré-requisito de algum momento atrás. Aí você dinamiza esse momento. Então, o processo, como Jesus disse, é como um parto. Vai doer, mas depois que acontece o nascimento do homem novo, aí você vai ficar feliz. Não foi isso que nós estudamos ontem? Então é preciso fazermos esse parto. Muito bem. Então Jesus vai para o Monte das Oliveiras, levando Pedro, Tiago e João. Ali era um momento decisivo. A gente pergunta assim, será que poderia ter uma possibilidade de Jesus não ser preso? Será que poderia ter essa possibilidade? Sim, claro que poderia. E aí a história da humanidade seria outra, completamente diferente. Mas não teve jeito. Por quê? Vamos analisar isso com mais profundidade, minha gente. Não foi Judas, não foi Herodes, não foram Pilatos só que decidiram isso sobre Jesus. Foi a humanidade. A humanidade toda foi responsável. E como aqueles estavam com poder decisório, eles então assumiram o poder. Mas a humanidade escolheu. Sabe por quê? Por causa do campo morfológico criado pela humanidade. Então, o campo vibracional da humanidade era um campo que não queria o Cristo. Não queria. Ah, mas tem gente que não conheceu Jesus, mas ele tem o Cristo interno. E esse Cristo interno pulsava querendo o Cristo, que estava o Cristo planetário encarnado. Só que a pessoa abafava. Então, a humanidade não quis mudar ali, fazer o parto ali. Então, não foi só... não foram só foi Herodes, Anás, né? e o Pilatos e a humanidade, e aqueles que estavam ali, aquela meia dúzia de fariseus. Não foram só esses. Foi a humanidade como um todo. Porque o campo era anticristo. O campo era anticristo. Porque as trevas, as sombras eram maiores. E aquilo ia expulsar o verdadeiro Cristo, para que o ego sobrevivesse. Ficou claro isso, gente? Então não vamos aqui culpar esse ou aquele que cometeu aquele engano lá, né? Não vamos culpá-los, porque todos nós, né? Aqueles que não eram contra o Cristo,
né, se tornaram nos baluartes do cristianismo primitivo. Quem foram esses baluartes? Foram aqueles que queriam a presença de Cristo. Precisavam dela. Então eles se tornam esses baluartes da difusão dos ensinamentos de Jesus. Perceberam? Então nós temos que começar a abrir a mente para isso. Não foram só o pessoal lá do poder. Eles só executaram, porque eles tinham na mão. Então quem decidiu isso foi a humanidade como um todo. Lamentavelmente, nós temos que dizer assim. Foi a humanidade e nós, com certeza, estávamos juntos dessa humanidade. E a prova disso é que até hoje nós estamos aqui oprimindo o nosso Cristo interno. Até hoje. A gente briga, a gente reclama, a gente não aceita isso, não aceita aquilo, xinga, fala palavrão, né? Faz brincadeiras, é leviano, porque nós estamos oprimindo esse Cristo que é luz. E isso tem que ficar bem claro em nós, sabe? Às vezes você tem que dar uma de bobo, de que não compreendeu, as pessoas vão ironizar você, aí você faz de conta que você não está entendendo nada, porque senão você vai entrar numa discussão, isso não é bom. Sabe? Você tem que saber fazer essas estratégias para que você possa deixar o Cristo crescer, senão qualquer coisinha tira você do sério. Porque as pessoas que não têm esse compromisso são agressivas mesmo. Elas querem se defender. Eu estava vendo um filme ontem, e aliás é uma série que eu estou assistindo, e aí teve uma hora que vem um puma, um bicho feio pra caramba. Então o bicho chega e ele olha para os humanos que estavam ali perto e faz uma reação com a boca, assim, um som, que você olha assim e você fala, nossa, mano, se esse bicho pegar um homem, ele come o homem, ele mata o homem, porque ele é muito forte. Os músculos dele são fortíssimos. E o homem tem inteligência. O homem perdeu a força física em relação ao animal, mas ele tem inteligência. Então ele tem que saber utilizar a inteligência dele. Que foi o que o rapaz fez. Ele pegou lá uma ferramenta, não é para matar, mas para espantar. E o bicho foi ficando com medo e foi embora. Ou seja, ele usou inteligência. O bicho usa força. A mesma coisa para quem está querendo despertar o Cristo interno. Você tem que usar de inteligência, de estratégias perante as agressividades, para você não entrar no nível das agressividades. A Regina está dizendo aqui, boa noite, querido amigo, Guaraci, parabéns pelo dia de ontem. Obrigado, Regina. Muitas felicidades, paz e saúde. Obrigado para você também, minha querida amiga. O Raul está dizendo, tenho muito prazer em estar com vocês neste momento. Gratidão, nós também, Raul. Estou continuando aqui. Bom, aí eles chegam lá no Monte das Oliveiras. Aí, o que vai acontecer? A primeira coisa que se tem notícias, porque nós não sabemos tudo, mas a primeira coisa é que Jesus pede à fé, ao conhecimento e ao amor para vigiar. Porque senão ele, Cristo, será oprimido. Então chegou-se naquele jardim. Monte das Oliveiras era um jardim, né, maravilhoso e tal, que dizem que era muito bonito, muito aplausível, inclusive. Então, naquele momento bonito, verdejante, né, que o Cristo brota dentro da gente, aquela coisa toda, então ele fala, olha, preciso da fé, o Cristo interno falando para a gente, eu preciso da sua fé, eu preciso da sua sabedoria, do seu conhecimento, eu preciso do seu amor. Então, fique firme, vigie e ore comigo. Fique vigiando, porque quando você está de vigília, você está desperto. Por quê? Porque você tem que escolher, você tem que discernir, você tem que fazer opções. Então você tem que estar desperto, completamente desperto, certo? E a primeira lição é assim, você quer despertar o seu Cristo? Então não durma no ponto. Esteja sempre atento. Esteja sempre
pronto para qualquer eventualidade. A esperança, a fé, a sabedoria e o amor tem que estar atento o tempo todo, porque você não sabe a hora que será atacado. A hora que o ataque interno do ego inferior e o ataque externo do outro vão te pegar. Então esteja sempre atento. Não abra mão da tua fé, do teu conhecimento, do teu amor. E expanda isso. Percebe? Porque Jesus faz a primeira coisa lá no Monte das Oliveiras, é isso. Tenham fé. Não deixe se levar pelo sono, pela invigilância. Não se deixe. Então, o ser que está fazendo o despertamento do seu Cristo interno, ele tem que estar muito vigilante, senão ele não consegue. Ele tem que estar vigilante o tempo todo. Aí o Elídio está colocando aqui, né? Se o meu reino fosse... Nós vamos comentar isso aqui, Elídio. Jesus disse isso, muito interessante, sim. Né? Quando ele fala isso aí. Tá? Muito bem. Aí, o que aconteceu? Por 3 vezes aconteceu invigilância. Por 3 vezes. O Cristo grita, por favor, orem comigo. Por que vocês não podem orar comigo? Por favor, por favor. E a invigilância toma. É o Cristo interno clamando. Fique atento, cuidado. Sabe? Não se deixe levar pela sonolência do mundo. Não se deixe levar por esse ambiente de sono que o mundo oferece. Seja firme, muito firme. E aí, não deu. Os 3 dormiram. A primeira lição de Jesus é essa. Você quer despertar teu Cristo? Quer? Então busque a fé, o conhecimento, o amor, e fique vigilante. E impresse. O trabalho também, um trabalho digno também é uma prece. A conversação digna é uma prece. A atitude digna é uma prece. Porque você está fazendo em frequências superiores. Ou seja, não brinque com o tempo. Não faça nada contra as propriedades do tempo. Não perca o seu tempo dizendo assim, pois é, amanhã eu vejo isso, né? Mas é igual aquele lá que chegou para Jesus e falou que ia lá fazer não sei o quê, voltava para segui-lo e não voltou mais. Então, minha gente, Jesus já foi, ele já é Cristo, agora nos compete, tá? Muito bem, dando um salto na lição, depois a gente faz recapitula a lição, aí vem o Judas. O que o Judas faz? Ele dá um beijo em Jesus. Só que atrás de Judas vinha um exército. Vinha um monte de gente com varapaus, ou seja, com armas. E aí Judas chega e dá um beijo em Jesus. Muito bem. Vamos tentar entender isso? Pegando a personalidade de Judas, nós vamos ver que ele era uma pessoa de muito interesse pessoal. Na verdade, ele fez aquilo por interesse pessoal. Ele queria que Jesus mostrasse ali o poder, que ele desse aquele beijo em Jesus, que aproximasse, né, aproximasse de Jesus aqueles homens maus, né? Aí o que ia acontecer? Jesus ia dar uma expandida, né? Assim, que nem ele fez no Monte Tabor, expandia aquela luz toda, o pessoal ficava desesperado e saía correndo, e Jesus era aclamado o rei, porque o povo é assim, né? Você vê Paulo de Tarso, lá na ilha de Malta, quando ele estava indo de Jerusalém para Roma, que foi preso para ser morto. Então, na ilha de Malta, o navio lá teve um problema, eles ficaram lá na ilha de Malta. E aí o Paulo, conversando com os primitivos ali, com o pessoal da ilha, sentado ali, aí veio uma cobra pequenininha e pega no dedo dele assim, pica o dedo dele. Só que ela fica grudada no dedo dele. Ele levanta calmamente falando sobre o evangelho, vai lá e sacode a cobra na fogueira. E a cobra cai e morre. E
Paulo continuou pregando. Aí, passado um tempo, as pessoas ficaram apavoradas com Paulo. E começaram a rodear Paulo, né, aquele negócio todo, que é o Deus, é o Deus, é o Deus. Por quê? Porque nenhuma cobra venenosa, terrível como aquela, matou Paulo. Então Paulo é um Deus. Então o mundo reage assim. Imagina se Jesus transfigurasse, né? O que ia acontecer? Eles vão gritar, é o rei, é o rei. Aí pronto, Jesus assumia o reinado dos judeus. Olha que coisa pequena, né? Jesus assumiu o reinado dos judeus e Judas seria ministro. Ótimo. Eu estou aqui com ele, 3 anos aqui do lado dele, eu vou ser ministro. Vai ter um ministério aí para mim. Então essa foi a intenção de Judas. Não é que Judas odiasse Jesus, não. Ele se traiu traindo Jesus. O que a Isabel falou aqui? Eu tenho uma dúvida. Os espíritos evoluidíssimos, como Pedro, por exemplo, ainda continuam expandindo o seu Cristo. Ô Isabel, nós vamos expandir o Cristo até chegarmos em Deus. Meu Deus do céu, até chegarmos em Deus, nós estamos expandindo o Cristo. Você não imagina como que nós... Isabel, nós vamos dirigir universos. Universos. Você vai dirigir o universo. Ó, não fica pensando que o Marcelo vai contigo não, que talvez não vá, tá? É você ali, ó, testemunho do Pai. Então você tem que expandir teu Cristo aí do tamanho de um universo. Aí depois Deus vai falar com você assim, Isabel, tem uma região aqui com 50 mil universos. Você, por favor, vai assumir esses 50 mil universos. E pronto. É você. Então nós vamos expandir, mas expandir sem parar. Infinito. Porque Deus é infinito, Isabel. Deus expande constantemente. Se Ele expande, toda a criação dele expande também. É um processo de troca, né? Eu não vou jurar, porque eu não posso jurar, né, Isabel? Mas é sério, isso aí é certo. É certo. Você lê o livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, tem uma mensagem lá no início do livro, nas primeiras páginas do livro, mesmo capítulos, que o Espírito fala isso. Né? Nessa sequência evolutiva dos Cristos. Depois você dá uma olhada lá. Então, minha gente, o Judas usou o interesse pessoal e traiu. Allan Kardec pergunta para os espíritos, na questão, se não me engano, 895 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim, qual que é a coisa mais difícil que a gente tem para vencer do mal em nós? Aí os espíritos falam, a coisa mais difícil, você tem que vencer o interesse pessoal. Porque a gente faz tudo por interesse, pode observar. Analisa você. Quando eu li isso com mais atenção, eu comecei a me analisar. Realmente você faz tudo por interesse. Tudo. Às vezes um interesse muito grande, um interesse pequeno, mas tudo por interesse. Porque você ainda não confia em você. Você ainda não confia em Deus. Você não confia. Então você tem necessidade de querer que o outro te proteja, que o outro te dê, que as circunstâncias sejam favoráveis, porque você não confia em Deus. Nós não confiamos em Deus o suficiente. Então o Judas fez isso. O Judas não confiou, olha só, ele estava ao lado de Jesus, 3 anos ali ao lado de Jesus, e ele não confiou que Jesus faria a coisa certa na hora certa, então ele quis antecipar. E aí se deu mal. É o que nós fazemos. Quantas vezes nós abafamos o nosso Cristo interno por interesse pessoal? O Cristo interno está pedindo assim, doa. E o ego está dizendo assim, não, retenha. Aí o interesse pessoal da retenção é maior. Aí eu retenho o Cristo. Não consegue. Tá vendo como é que é tudo linkado, né? Muito, muito sério isso. Nós somos pessoas que temos que entender essas coisas. Sabe, é claro que o interesse pessoal vai demorar muito para que o interesse pessoal desapareça de nós. E vai demorar muito. Põe tempo aí. Mas, né, nós temos que lutar contra isso. Por isso que nós temos que fazer assim, criar um status para nos autoconhecermos. O que realmente eu quero?
O que realmente é necessário para mim? O que é? Aí eu vou trabalhar exatamente aquilo. Então, no dia que nosso interesse pessoal for fazer a vontade de Deus, nós entramos no trecho, nós entramos na linha. Até lá nós vamos batendo cabeça, tá certo? Até lá nós vamos sendo movidos pelo ego inferior. E o Cristo fica lá, latente, no Horto das Oliveiras, ou seja, no jardim do nosso santuário, que nós somos santuários também, né? Então lá no nosso santuário tem um jardim maravilhoso. No Monte das Oliveiras dava olivas, que dava óleo, dava alimento, né? Então ali está toda a proteção, o santuário está protegido, mas o Cristo fica lá. A gente não deixa ele expandir. Então Judas, infelizmente, né, fez isso. Infelizmente, ele não foi suficientemente forte para abafar o seu interesse pessoal. Observa vocês, quer ver? Vou dar um exemplo. Está voltando aí a vida normal. Hoje eu saí, porque o dia todo fora, e eu vi a cidade já voltando ao normal, mesmo trânsito quase que eu conheço aqui dessa cidade, já voltando, né? Então, para voltar ao centro espírita. Então, os centros vão voltar, e daqui a pouquinho vai dizer assim, na programação do centro, sábado vai ter um seminário com a pessoa X, que é um expert no assunto tal. Observa qual vai ser a tua reação. Porque o seu interesse de sábado é outro. O seu interesse de sábado é, sei lá, colher bananas, digamos. Aí você não abre mão do seu interesse para expandir o conhecimento. Porque o conhecimento ainda não é seu interesse. O conhecimento é uma coisa que você aceita, é assim, se der, der. Se não der. Vejam que coisa interessante. É muito interessante sabermos como busco o autoconhecimento, quem eu sou de fato, quem eu sou nessa história toda, o que eu represento nessa história toda. Porque senão nós vamos, né, não vamos sair dessa infância espiritual. E agora, como já venceu o ciclo da infância, nós vamos entrar no campo da rebeldia. Não é assim que acontece com alguns adolescentes? Termina o ciclo da infância, eles vão entrar na rebeldia. Não precisa entrar na rebeldia, eles vão entrar no outro ciclo e pode entrar de boa, tranquilo. Mas tem uns que se rebelam, porque venceu o ciclo da infância. No fundo, ele queria ser ainda aquela criança que não sabia nada, que não tinha noção dos problemas, que não tinha noção do perigo, que tinha pais protegendo o tempo todo, avós, tios, e ele agora tem que se virar, tem que enfrentar a vida, então ele se rebela. Assim também conosco. Se a gente não dá esse pique, né, dentro da evolução, nós podemos entrar no campo perigoso da rebeldia. Né? Então, gente, Judas traiu Jesus, ou seja, o interesse pessoal meu trai o Cristo interno e deixa ele quietinho lá, não deixa ele crescer. Ficou claro para vocês o que é o beijo de Judas? E o beijo de Judas o beijo, ele é uma carícia, né? Uma troca de carícia, de ternura. Então, só que Judas usou erradamente essa propriedade de carícia e de ternura do beijo para indicar ao outro de quem se tratava. Ou seja, ele aproveitou a proximidade dele do Cristo e utilizou mal essa propriedade que nós temos de estar com o nosso Cristo interno. É como se eu dissesse assim, quer ver? Cristo, fica quietinho aí, sabe por quê? Porque agora eu estou precisando de uma coisa que você não pode ir vir comigo. Aí você faz um afago, né, Cristo? Fica quietinho, você está beijando o seu Cristo. Certo? Complexo, né?
Marileia está ansiosa por retorno das casas espíritas. Marileia, vai chegar, tá chegando, né? Daqui a pouquinho chega. Já está bem adiantado isso, né? Bom, aí, muito bem, então o Cristo foi traído pelo ego, né? Foi traído pelo ego interesseiro, frágil, inseguro. E Judas fez isso por insegurança, por fragilidade, porque ele queria se manter numa postura superior. Provavelmente ele sonhava com isso, né? De Jesus ser o grande líder, o grande Senhor que ia abafar todos os exércitos, e ele seria ali uma das pontas, né, desse reinado. Aí os soldados chegam, né? E Jesus vai falar assim, quer ver? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo? Né? Para que isso? Se eu estou vivendo a vida toda aqui pregando para vocês, para que vocês querem me agredir com essa coisa toda? O nosso Cristo dando um carinho para nós. Mas para que você quer fazer isso? Eu estou com você o tempo todo. Eu te trouxe até aqui. Para que você está fazendo isso? Porque nós viemos até aqui, minha gente, pela pulsão do Cristo. Não pela expansão, mas pela pulsão dele. Agora chegou o momento de não ser só pulsão, mas sim expansão. E este é o parto, é isso que Jesus falou do parto, que é difícil fazer esse parto. Sabe, a hora que é como se alguém batesse a porta, ficava batendo, até que uma hora alguém abre a porta e essa pessoa entra. Então a pulsão é um batido na porta da consciência, né? Para que a pessoa possa acordar e abrir a porta para o Cristo que vai chegar. Mas a gente abafa esse Cristo o tempo todo, né? E aí acontece um negócio interessante. A fé, totalmente fragilizada, ela entra em desespero, porque ela não foi capaz de se sustentar perante a possibilidade do Cristo expandido. Ela não foi capaz, a fé não foi suficiente. Aí o ego veio, traiu. Né? Aí o que a fé faz? A fé então quer demonstrar potência. Só que a fé, ela precisa não de demonstrar potência, mas de ser potência na hora certa, nos momentos exatos, enquanto potência positiva. Porque essa fé, se ela é cega, ela faz coisas erradas. Ela faz coisas apaixonantes, e isso é muito perigoso. Ela pode agredir, né? Não tem os fanatismos. Quantas pessoas agridem, né? Quantas vezes os centros espíritas foram agredidos, agora já melhorou um pouco, mas quantas vezes os centros espíritas foram agredidos? Veio até policiais lá para prender o pessoal, por causa de outra fé, por causa de outro segmento de fé. Então a fé tem que ser uma fé operante, uma fé dinâmica, uma fé consciente, porque senão ela faz coisa errada. Ela entra no campo do desespero, do fanatismo. Sabe? Então quando a fé percebe que alguma coisa é superior ao conteúdo dela, ela pode não reagir bem. E foi o que aconteceu. Pedro pega a espada, que é uma arma, que é um passado histórico de todos nós, é uma ira, é um medo, uma revolta que aflora do indivíduo e corta a orelha daquele que estava estimulando o ego a cometer o engano. Ou seja, ele usa da violência. Então você tem ali na sua frente, você tem o Cristo. Você não toma o Cristo por assaltos, por violências. Você toma por amor. Você toma por conhecimento de causa. Você toma por fé raciocinada, como o Espiritismo nos ensina. Isso, você pode cometer muitos enganos. E aí, mais uma possibilidade, né, de entendermos a doutrina espírita. Certo? Certo. Então, Pedro corta a orelha do Malcolm, né, que é um soldado lá romano.
E aí Jesus fala assim, Pedro, não fere pela espada, porque o que será ferido. Ou seja, o Cristo diz para a fé, não fira ninguém. Não faça isso. Não é assim que você vai me ajudar. Não é dessa forma. Violência gera violência, então não vá no campo da violência. E aí o Cristo mostrando como que o faz, né? Ele vai lá e conserta o erro da fé. E cola a orelha do indivíduo. O que significa isso? Significa o seguinte, que o Cristo que é amor cobre a multidão dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas Jesus mostrou naquele momento ali, olha, tenha amor, que nada vai te acontecer. Tenha segurança na fé, tenha confiança no seu conhecimento, que nada vai te acontecer, nada. Eu, Cristo, resolverei todos os seus problemas, se você me deixar crescer. Essa lição é profunda, gente. É muito profunda, né? O que a Débora perguntou? Isso de Judas não é uma dissimulação consciente? Débora, eu não sei, mas o que eu entendo, o que eu já li muito sobre isso, de alguns mentores que já falaram isso, alguns espíritos, é que realmente era interesse dele. Ele queria ser ministro. Ele queria ser um grande ministro. Ministro do reino de Jesus. Só que ele usou o caminho errado. Sabe? Ele usou o caminho que, se fosse uma dissimulação, é como se ele não tivesse, assim, querendo alguma coisa. Ele estava dissimulando aquilo. Mas ele queria o ministério. Sabe? Ele queria ser ministro. E ele já era, né? Não precisava fazer aquilo. A fé cega pode manipular, claro. Né? Então, essa lição do Pedro, ela é extraordinária. Aí Jesus vai dar uma série de informações. Nossa, mãe. E vai dizer assim, Pedro, se eu quisesse, uma multidão de anjos me salvaria aqui agora. Vocês já imaginaram se acontecesse isso? Imagina, Jesus está lá, aí vem aquele negócio, vem uma multidão de espíritos superiores, tira Jesus do corpo e leva embora. O corpo cai. Ou nem cai, desmaterializa ali mesmo. Né? Essa seria uma possibilidade, as pessoas ficarem apavoradas. Uma outra possibilidade, Jesus podia expandir, né? E as pessoas saíram tudo correndo de medo, sabe? Então Jesus podia fazer o que ele quisesse. Ele tinha bilhões de arcanjos que trabalham com ele. Por isso que ele falou uma multidão de anjos. Mas o Cristo não faz isso. O Cristo não precisa pedir socorro externo, porque ele é o próprio socorro. O que ele fala? Mas é da vontade do meu Pai que seja assim. Ou seja, para eu crescer dentro de você, eu não posso ficar aceitando só misericórdias. Não. Eu tenho que crescer dentro de você, por você, pela sua anuência, pelo seu comprometimento com esse crescimento. E esse crescimento, o Pai está aqui dentro, então você não precisa pedir ajuda externa. Você tem isso dentro de você como potência. Potência em estado latente. Certo? Profundo, minha gente, muito profundo. Eu vou entrar no campo agora que eu estou olhando o relógio, que daqui a 10 minutos no máximo, menos, vou ter que deixar para seguir depois. A Débora está perguntando aqui, olha. Não, o Elite falou assim, o Judas não suportou a dor do engano cometido, e aí depois ele caiu em si, né? Isso aí, depois a gente vai estudar isso, Elídio, o suicídio de Judas, tá? Bom, a Débora está falando, o que aconteceu depois ao espírito de Judas? Já reencarnou? Débora, ele reencarnou várias vezes, com muito sofrimento, ele sofreu muito, muito mesmo.
Humberto de Campos conta que ele ia para Jerusalém e ficava lá, né? Ali, triste, né? Foi muito complicado, mas sempre ajudado. E foi melhorando, melhorando. 15 séculos depois, ele reencarna numa reencarnação gloriosa para resolver-se perante a história dele. Ele reencarna como Joana d'Arc. Aí, se você lê a história de Joana d'Arc, acontece com Joana d'Arc o mesmo que ele fez com Jesus. Ela é traída, ela é assaltada, nossa, acontece um monte de coisa. E no final ela é morta, sacrificada. Não é? Então, quer dizer, é interessante fazer esse estudo de Joana d'Arc. Existe um livro chamado Joana d'Arc Médium, do Leon Denis, excelente. Se você puder ler, ele deve estar disponível em PDF aí, que já está de domínio público há muito tempo. Então, se você puder ler Joana d'Arc Médium, do Leon Denis. Leon Denis, francês, pesquisou isso. E o livro dele é muito detalhado, muito bom. Tá? Aí é o Judas. E hoje Judas é canonizado, né? Santa Joana d'Arc e tal. Então, tem gente que fica aí malhando Judas, não tem a menor ideia do que aconteceu com Judas. Tá? Até o Pilatos, né? Que suicida depois, também, o Pilatos, ele hoje é um espírito bem tranquilo. O Nero, segundo consta, hoje é um outro tipo de espírito, completamente modificado. São séculos, né, que esses espíritos sofreram para melhorar. Mas acho que tudo o que aconteceu a Jesus era necessário. E ele sabia que tinha que assim, todo o seu martírio. Não, Jesus não teve martírio, Marileia. Não, o martírio fomos nós. O martírio é conosco. Jesus viveu aquilo mostrando. Por isso que eu estou fazendo esse estudo com vocês. Para tirar essa imagem de paixão, de martírio. Jesus deu uma lição sensacional. Isso que nós estamos tentando passar. Não, se Jesus fosse martirizado pelo homem, eu não entenderia o Cristo interno. Não entenderia, não. Esse link, não. Porque quer dizer que o meu Cristo interno é fraginho, é fraquinho. Não tem força para resolver as coisas. Então, o ego inferior vai estar sempre arrebentando com o Cristo interno. Não, Jesus se deixa acontecer. Ele fala, se eu quisesse uma multidão de anjos me tiraria daqui. Mas é da vontade do Pai que seja assim. Então, isso não é martírio. Isso é entrega. Isso é obediência. Sensacional isso. Nossa. Mas lá na frente ele vai falar com Pilatos um negócio que assim é lindo demais, é muito grande para o nosso pouco conhecimento e evolução. Não foi martírio, foi entrega. Entrega doce do Cristo para nos ensinar como lidar com o nosso Cristo. É isso que aconteceu, né? Muitas pessoas que presenciaram a paixão, também não tem paixão, né? Existe entrega. Paixão de Jesus mudaram positivamente também. Muda porque vê que precisa modificar as suas funções, né? Modificar os seus conhecimentos. A gente, às vezes, eu tenho que ser assim, discordar um pouquinho, tá? Exatamente para a gente pensar. Se alguém achar outra coisa melhor que eu estou falando aqui, por favor, coloca aí, tá? Porque é muita informação, né? Então, vocês, por favor, eu sempre gosto muito de estudar esses pontos polêmicos, que as pessoas vão para um caminho que é meio contra porque eu estudo psicologia há séculos, né? Então é muito contra a psicologia, quando você lida com Cristo. Por isso que o homem tem dificuldade de lidar com Jesus. Muita dificuldade. Não é fácil lidar com Jesus. Por quê? Exatamente por isso, porque vai contra tudo aquilo que ele achou que era, né? A Joana d'Arc foi vendida pelos seus, como Erídio disse, né? Toda vez que vejo o filme de Joana d'Arc, tenho a sensação de ter acompanhado tudo de perto. Pode ter sido, né, Marileia? Que pena, meu Deus. Joana d'Arc eu sei, mas não sabia que era a reencarnação de Judas. Que bom, Débora, que ótimo, né? Significa que o Judas cresceu. Judas levou 15 séculos para a encarnação brilhante. Isso me dá uma certa tranquilidade. Não adianta correr. Temos tempo à beça
para a expansão do nosso Cristo. Tem um texto do Humberto de Campos, eu não sei se ele está no Boa Nova, mas que conta essa trajetória do Judas. Eu vou pesquisar para ver onde que está. Gente, agora eu vou ter que parar, porque já são 7h20. Eu vou dar uma aula agora do EGE, que já estava marcada, já lá para o pessoal do Meyer, né, lá do Rio, por Casa de Frei Fabiano. Eu não vou dar para vocês porque o link, porque é uma aula fechada lá para o pessoal que está fazendo o EGE lá, tá? Mas amanhã o Levindo vai fazer com vocês, tá? O estudo. E na quinta-feira, né? Amanhã é terça. Na quarta-feira, eu retorno, já que eu já retorno da minha casa nova, tá? Aí nós vamos dar continuidade, tá? Então é isso que vai acontecer. Então, eu lamento ter que parar agora, tá tão bom, né? Mas eu tenho que fazer esse trabalho que já estava combinado, tá bom, gente? Fique com Jesus, muito obrigado, muita paz. A Débora colocou: Jesus era um espírito realizado, iluminado, estava ileso de sofrimento, assim como o Pai pode se interpretar assim a sua resposta a Isabel. Isto, exatamente. E a gente vai estudar mais sobre Jesus. E vocês vão ver que isso que eu estou falando tem fundamento lá na frente, quando ele vai conversar com Pilatos. Essa conversa de Jesus com Pilatos, gente, é fantástica. Então fiquem com Jesus, muito obrigado, o carinho de vocês, muita paz. Amanhã o Levindo estará aqui, tá? E até na quarta, se Deus quiser. Obrigado.